Por quase 200 anos, a fotografia ajudou a contar a história dos Estados Unidos. Desde os primeiros daguerreótipos franceses em 1839, até as populares impressões do filme fotográfico da Kodak. 50 anos depois, as imagens dos primeiros Estados Unidos floresceram, enquanto fotos retratando o desenvolvimento americano dominaram a cena. A fronteira oeste também não era estranha a esse novo fenômeno. A era conhecida como Velho Oeste ocorreu juntamente com o florescimento da fotografia como forma de arte. E assim, o fascínio visual de seus segredos ocultos e rica tradição existe até a era moderna. No entanto, algumas dessas imagens em questão não são tão claramente ou devidamente explicadas quanto as fotos do século XX, primeiro, seja por limitações técnicas ou por preservação inadequada. Algumas das fotos do Ocidente pareciam visões estranhamente assombrosas do desconhecido, deixando nossa imaginação responsável por explicar seus passados surreais. Para Pegadas da Fronteira, estamos aqui para revelar a verdade por trás de 4 dessas imagens do Oeste selvagem, ou até mesmo estranho, destacando as fotografias mais perturbadoras da fronteira americana. A primeira foto em questão mostra uma mulher anônima vestindo um traje antigo todo branco. Um vestido da moda feminina da era vitoriana, que inclui uma máscara que cobre todo o rosto, com fendas pretas para os olhos, um nariz pequeno e pontudo e uma cobertura para a boca. Luvas brancas cobrem suas mãos, então cada centímetro de pele está coberto, incluindo um chapéu branco cobrindo seu cabelo. A natureza desbotada da foto de 123 anos faz parecer que a mulher fantasiada está flutuando alguns centímetros acima do chão, já que o tecido do vestido termina, mas nenhuma perna ou pé é visível. Ela domina a cena como um espectro, fantasmagórica e assombrosa, um espírito saído diretamente de um pesadelo vitoriano. À esquerda da mulher, e afundada no fundo, está uma segunda figura sombria, como se estivesse em posição de sentido, observando a cena se desenrolar. O observador ameaçador usa um chapéu escuro, um casaco escuro, uma calça escura. Tudo nele transmite uma sensação de pavor. Para os espectadores contemporâneos, o retrato permite que a imaginação viaje livremente com teorias estranhas e desviantes. Alguns questionam a autenticidade da foto surreal. Será que os fotógrafos poderiam encenar algo tão perfeitamente perturbador? Como muitos souvenirs do Velho Oeste, o que é real e o que é folclore? A resposta está em algum lugar entre os dois. Embora nunca saibamos realmente o nome da pessoa por trás da máscara branca, temos uma boa ideia de quem estava atrás da câmera. A própria foto física foi obtida de um álbum de arquivo intitulado The Telling Grandin Scrapbook, preservado pela Universidade da Louisiana, datado de fevereiro de 1903. O álbum conta as histórias de uma viagem em grupo a Nova Orleans para as celebrações anuais do Carnaval, especialmente o Mardi Gras. O número de pessoas do grupo não está definido. No entanto, as entradas do diário do álbum revelam vários nomes, incluindo os 2 sobrenomes epônimos presentes no título do álbum: Grace Telling, esposa de Irving, e Willie Grandin, um colaborador. Há um Sr. Elliot e uma Sra. Pierce. A Grace e Jamie, junto com Mary, Ruth e Pete. Elsa e Frank, o conhecedor de café, também aparecem. Mas é difícil discernir quem é parente de quem. Tudo o que sabemos é: eles chegaram de trem de Evanston, Illinois, tiraram muitas fotos e partiram quando a terça-feira gorda deu lugar à quarta-feira de cinzas. Os nomes que mais combinam com nossa mulher de branco são Graça ou Maria. No artefato, no 0016, um itinerário datilografado inclui uma breve descrição das tentativas da senhora de correr até a plataforma próxima e capturar, aspas, fotos perfeitamente elegantes enquanto o movimento diminuía. Na parte inferior da página está nossa fotografia. Será que essa foto é o resultado dessas tentativas de tirar fotos elegantes?
Embora faça sentido que uma das mulheres vista o traje e peça um fundo silencioso, a imagem parece composta de forma clássica demais para ser o resultado de uma fotografia apressada. A ausência de qualquer desfoque de movimento aumenta o ceticismo, especialmente em relação à figura sombria congelada no lugar. O que leva um grupo anônimo de famílias do meio-oeste ao país do Baiô para o carnaval? O desenvolvimento da fronteira ocidental de 1850 a 1910 viu a expansão da ferrovia dos Estados Unidos, conectando costas e cidades através de milhares de milhas de novos trilhos de ferro. Pessoas de Chicago poderiam muito bem se interessar pelas festividades do Mardi Gras em 1903, especialmente com o que parece ser uma compreensão das expectativas culturais. Durante esse período, o carnaval tinha 3 principais camadas. Sociedades secretas, envolvendo fantasias coloridas, se não grotescas, usadas em desfiles elaboradamente encenados. Os participantes buscavam as aparências sugestivas e assustadoras das máscaras inspiradas nas antigas normas culturais das comunidades rurais Cajun. A tradição de mascarar era profunda, com um surrealismo inquietante sendo a regra, não a exceção. Por exemplo, certos estilos de fantasias remontavam ao período medieval da Europa. Enquanto essas fantasias chegaram na era pré-latina dos costumes de mascaramento, o vestuário tinha como objetivo repelir espíritos malignos, inverter as hierarquias sociais da época e permitir às pessoas um pouco de anonimato. Ao longo dos séculos seguintes, e através de uma jornada tanto transatlântica quanto transamericana, as tradições Cajun foram adotadas. O chapéu cônico de tela de arame, as telas de arame pintadas como esqueletos ou demônios, ou bestas míticas, as bordas ásperas e os moldes de papel machê proporcionavam uma experiência visual especialmente desconfortável. Mas, novamente, esse era o objetivo. Era possível cruzar barreiras de classe, fazer uma zombaria, participar de travessuras públicas. Quanto mais eficaz a máscara, mais misterioso o baile de máscaras. Em meados do século XIX, especificamente, fantasias centradas no absurdo e em monstros e demônios despreocupados dominavam as ruas. Festivais, desfiles de híbridos entre humanos e animais e disfarces de troca de gênero marchando por eles. Um escritor em 1835 descreveu a cena local do Mardi Gras como, abre aspas, diabólica e as máscaras, abre aspas, horríveis. Então havia um nível básico de autoconsciência em tempo real. Para criar fantasias tão elaboradas, as pessoas trabalhavam com armações de arame, telas pintadas, tecidos grossos e fibrosos, e o já mencionado papel machê. Um esquema de cores comum incluía o branco, simbolizando fantasia ou pureza. Máscaras sem expressão revelavam o fascínio da era vitoriana pelo luto dos que estavam morrendo, se não pela própria morte. Some-se as longas exposições da fotografia da época, as limitações no contraste e a degradação geral da impressão original. E você tem a receita perfeita para um pesadelo inquietante. Com a modernização do país, os desfiles de Mardi Gras e o carnaval nos Estados Unidos também se modernizaram. Os visuais efêmeros das ruas se transformaram em estilos mais lúdicos e decorativos. As normas culturais exigiram novas estéticas e, como a maioria das tradições do mundo, entraram em um novo futuro. Embora as origens misteriosas da mulher do Mardi Gras não sejam tão misteriosas assim, ela capturou a imaginação e os medos do povo moderno. Seja pela sensação de pavor ao olhar para as órbitas vazias da máscara, ou pela sensação de estar sendo observado pela figura secundária e sombria, que provavelmente não passa de um espectador inocente, ela permanece como um exemplo puro da incerteza vitoriana antiga, capturada em uma câmera, deixada para que nossas mentes curiosas preencham os espaços vazios e assustadores. O segundo par de fotos mostra um homem morto, um tal de William T. Anderson. Ele está largado em uma cadeira, sustentado por um homem sem rosto atrás dele. Bill Sangrento, como era chamado, veste uma camisa de guerrilheiro,
roupa associada aos terroristas confederados da época, e segura um revólver na mão, faltando metade de um dedo. Seu cabelo, selvagem e desgrenhado como sempre, suas pálpebras meio fechadas, acima de um leve sorriso torto que ainda se insinua em seu rosto abatido. As imagens se parecem mais ou menos com os típicos retratos post-mortem do século XIX, até você perceber que está olhando para um dos assassinos mais sádicos e frios da história americana, um assassino que sentia prazer na violência, como fica óbvio pelo sorriso diabólico do fora da lei, até o momento em que seu coração parou de bater, embora se possa argumentar que ele nunca teve pulso, para começo de conversa. As duas fotografias foram compostas e capturadas pelo Dr. Ricardo B. Kais, de Redmond, Missouri, em 27 de outubro de 1864, depois que Anderson bateu as botas no confronto em Albany, Missouri. O corpo dele foi recolhido pelo Exército da União, levado 145 quilômetros ao sul e desfilado com orgulho pelo centro de Richmond. Dr. Kais, um dentista e fotógrafo amador, foi uma escolha fácil para revelar as fotografias em chapa de estanho, retratando a morte de Bill Sangrento, imagens que passaram por registros do Exército, arquivos privados e, eventualmente, chegaram até esta tela. Compartilhar retratos póstumos era, na verdade, um costume comum na sociedade do século XIX. A invenção da fotografia daguerreótipo, em 1839, mudou imediatamente o cenário dessa forma de arte, e tirar fotos passou a dominar, já que era muito mais acessível do que retratos pintados. No entanto, a necessidade de longas exposições complicava as coisas e tornava mais fácil fotografar os falecidos do que os vivos. A prática se popularizou tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, especialmente para crianças e para aqueles que nunca tiveram a chance de tirar uma foto enquanto estavam vivos. As famílias ficavam com uma última lembrança, pois o corpo era posicionado para parecer dormindo em paz. Enquanto a guerra era travada no sul e o oeste se desenvolvia junto com ela, a fotografia post-mortem passou a ter aplicações adicionais. Ela não só podia identificar os desconhecidos do fronte altamente mortal, ela fornecia provas para os homens da lei, alertas públicos para a cidade, propaganda para as massas, para confirmar a morte de um criminoso perverso ou de um fora da lei elusivo. Que prova melhor do que uma foto, especialmente se espalhada pelas comunidades e mostrando mutilação corporal, como foi o caso de William T. Anderson, que talvez seja o mais odiado de todos. Por que a vida de Bill Sangrento era tão desprezada e sua morte tão celebrada? Tudo começou por volta de 1840 nas fazendas onduladas do condado de Hopkins, Kentucky, quando Anderson nasceu de pais pró-escravidão, Martha e William Sr. Logo, eles se mudaram para Huntsville, Missouri, antes de finalmente se estabelecerem no volátil território do Kansas, onde a escravidão era um tema polêmico e o sangue acabou fervendo dos dois lados do conflito pré-guerra civil, conhecido como Kansas Sangrento. Abolicionistas radicais entraram em confronto violento com simpatizantes da escravidão, e por 5 anos, o comportamento brutal dos justiceiros dominou a região. O clã Anderson vivia perto do que hoje é Council Grove, uma cidade rara, livre de barbaridades. Isso até que o irmão de Bill, Ellis, assassinou a sangue frio um vizinho nativo americano, e o próprio William Jr. matou um membro da nação Ka'a. Para acalmar a mente, ele começou a transportar cargas para o Novo México. Mas, depois de não voltar para casa com as mercadorias apropriadas, Anderson foi demitido e ficou para testar as águas do Missouri. Comércio de cavalos. E onde havia comércio de cavalos, havia roubo de cavalos, uma indústria com a qual Bill Sangrento se sentia muito familiarizado. Após uma pausa temporária para tentar se juntar às fileiras confederadas, ele e seus compatriotas ganharam fama nas fronteiras do Kansas e do Missouri. O roubo de cavalos virou incêndio criminoso. O incêndio criminoso rapidamente evoluiu para assassinato em primeiro grau, depois terrorismo, mutilação, execuções e o terror absoluto passaram a definir os bandos de guerrilheiros que Anderson passou a comandar. Suas táticas eram consideradas as mais vis e perversas entre seus cúmplices confederados sedentos por sangue.
Ele supervisionou assassinatos em massa, tortura, inúmeros escalpelamentos e, no geral, as ondas de crimes mais sádicas e sociopatas registradas nos últimos 160 anos. O massacre de Lawrence, Kansas, reflete a natureza do caminho de guerra de Anderson. Depois de se juntar ao infame William Quantrill e seu bando de guerrilheiros, a parceria de saqueadores lançou uma campanha no condado de Douglas na manhã de 21 de agosto de 1863. Lawrence era há muito considerada um foco de pensamento coletivo abolicionista, um depósito central para os Jayhawks que impunham sua própria forma de justiça vigilante. Quantrill e seu grupo aproveitaram a oportunidade e mataram 160 homens, deixando 250 crianças órfãs e 80 mulheres viúvas. A maior parte da cidade foi destruída em poucas horas. Depois, houve o massacre de Centralia. Um ano depois, em 27 de setembro de 1864, o bando de bandidos de Bloody Bill emboscou um depósito ferroviário da União perto de Centralia, Missouri, após embarcar em um trem que transportava soldados da União. De volta para casa, os guerrilheiros fizeram um refém, mutilando e ferindo gravemente o restante. O único prisioneiro, o sargento Thomas Goodman, mais tarde afirmou que o ataque representou, abre aspas, as atrocidades mais monstruosas e desumanas já cometidas por seres com forma humana. Fecha aspas. As motivações do vilão, apropriadamente chamado de Bill Sangrento, são amplamente debatidas. Muitos afirmam que ele era um confederado de verdade. Apesar de sua família não ter ligação direta com a escravidão, ele matou por homens envolvidos nela. Outros acreditam que Anderson era um reacionário, levado ao saque e ao homicídio pela morte suspeita de sua irmã sob a vigilância dos soldados da União. Seja qual for o motivo, os fardas azuis do norte e do oeste não estavam dispostos a suportar o inferno por toda a eternidade após o saque de Glasgow, Missouri, e o assassinato dos leais à União. Em outubro de 64, os federais enviaram o tenente-coronel Samuel P. Cox para uma caçada tática. Já tinham ficado para trás os dias de combater guerrilheiros com soldados inexperientes. Em vez disso, o exército da União enviou 150 atiradores experientes e, após receber informações de um morador de Glasgow, cercou os invasores de Anderson a leste de Kansas City. Quando os azuis frustraram o ataque inicial dos cinzas, a maioria dos guerrilheiros recuou, exceto 2 homens, o filho de um general confederado e o próprio Bill Sangrento. Com um tiro rápido atingindo-o atrás da orelha, William T. Anderson morreu instantaneamente. A foto pós-morte, tirada após o ocorrido, fez mais do que registrar a morte de um homem. Ela estabeleceu a mitologia dos fora da lei, já que alguns do círculo de Anderson, como Cole Younger e Jesse James, para citar alguns, continuaram. Seu legado simbolizando a tênue linha entre justiça e vingança, essas imagens dividem os fios da política da guerra civil e das atrocidades da guerra de justiceiros, tão frequentemente vistas nas lendas da fronteira. A hipérbole da última aparição de Bloody Bill pode parecer um conto macabro de um cadáver vivo de arrepiar a espinha, mas seu papel na narrativa do Velho Oeste tem raízes temáticas mais profundas. Não há muitas informações sobre a terceira foto em questão. Fora o óbvio, ela mostra uma cadeia de madeira no território de Wyoming, fotografada por C. Hart Merriam em 1893. Se você olhar de perto, um prisioneiro anônimo se esconde entre as sombras lá dentro, junto com um homem anônimo usando chapéu e jaqueta. De pé, mais visível, do lado de fora. O homem do lado de fora aponta para a pequena janela, onde a cabeça do prisioneiro aparece. Do lado oposto, um rifle está encostado na parede da cadeia, ao lado de um cavalo anônimo, aparentemente olhando diretamente para o cinegrafista. O coração do mistério está na ambiguidade da foto. Não sabemos o nome de ninguém, o papel de ninguém, o lugar de origem de ninguém. Nem mesmo sabemos o nome da cidade. Isso tocou o coração. A exposição,
O tempo certamente contribuiu para o desfoque do rosto do prisioneiro, e a posição do cavalo adiciona uma testemunha animada e desconcertante à cena. Como resultado, a foto brinca com a imaginação de várias maneiras inquietantes, nos forçando a fazer perguntas impossíveis. O homem do lado de fora é o policial que capturou o prisioneiro e está exibindo sua prisão mais recente? Ou o que aconteceu com o prisioneiro e será que ele sobreviveu até o dia seguinte? Havia outros prisioneiros na prisão, e se sim, quais eram as condições? Como eram? Veja, Hart. Merriam, o fotógrafo responsável, teria sido a fonte perfeita para respostas, mas ele nunca ofereceu muita explicação nos dias, semanas ou anos seguintes. Merriam trabalhou para o governo federal como cientista e naturalista e acompanhou muitas expedições do Departamento do Interior enquanto estudavam a fronteira oeste. Foi isso que os trouxe para a cidade sem nome em Wyoming, em 1893, apenas 3 anos após sua admissão na União. Apesar da falta de itinerário ou anotações de campo sobre a própria foto, a imagem acabou sendo preservada pelo Arquivo Nacional e encaixada em uma série de fotografias que retratam o mundo natural de territórios inexplorados. Outras fotos da série estavam inadvertidamente documentando instituições semelhantes, como cadeias, postos de comércio ou salões, fora do caminho comum. E assim, construiu um portfólio fragmentado da vida cotidiana por meio da arte visual. Cadeias como esse artefato anônimo de Wyoming tiveram papéis fundamentais no surgimento dos assentamentos rumo ao oeste, para muitas cidades da fronteira. As cadeias eram as primeiras estruturas cívicas erguidas, geralmente o terceiro ou quarto prédio, construído depois do salão, da loja geral ou de uma igreja. Em alguns lugares, a cadeia podia ser uma cela gradeada anexada à parte de trás do tribunal. A simples presença de uma cela de cadeia em uma pequena cidade oferecia serviços vitais. Antes de tudo, ela afirmava o poder da lei, a imagem do encarceramento. Desencorajava a violência e a desordem. Os acampamentos eram frequentemente transitórios até se transformarem em comunidades estabelecidas, e ninguém queria fundar uma cidade com uma abordagem branda contra a ilegalidade e criminosos à espreita. Antes das cadeias pré-fabricadas, acampamentos improvisados prendiam prisioneiros a uma corrente fixa em um poste de telégrafo. Ou assentamentos em árvores robustas, em solo mais macio, podiam cavar um buraco subterrâneo para servir de prisão. Billy, o garoto, certa vez se viu ocupando uma prisão escavada abaixo de um prédio em Lake Lincoln, Novo México, com uma porta de alçapão trancando-o lá dentro, junto com outros vigaristas algemados. Quando o Oeste se desenvolveu, os tamanhos e formatos das prisões passaram a variar. A maioria das cadeias tinha de 1 a 4 cômodos dentro de uma única estrutura de 4 paredes. Sistemas de encarceramento maiores só existiam nas sedes dos condados ou em cidades em crescimento. Helena, Montana, se destaca por ter uma das maiores cadeias registradas nos arquivos do Velho Oeste. Construído em 1874, o prédio de tijolos oferecia tanto dormitórios quanto um salão de exercícios para os guardas de plantão. A maioria das estruturas de prisão do Oeste se assemelhava à da fotografia mencionada. Construídas de barro ou madeira e a uma fração do custo, cadeias naturais eram rapidamente erguidas e construídas como depósitos típicos da região. Muitas eram construídas manualmente, resistentes em parte, mas vulneráveis a incêndios ou fugas em situações adversas. Depois, as cadeias foram integradas a estruturas de madeira. À medida que a fronteira se desenvolvia, a qualidade da arquitetura prisional também melhorava. Pedra e tijolo substituíram a madeira. Desde que o financiador tivesse dinheiro no bolso e materiais à sua disposição. O concreto não era comum no Oeste até a chegada do século XX, porém, o aço chegou muito antes, assim que as ferrovias abriram o comércio dentro e através das montanhas rochosas. Nosso sujeito da cadeia em Wyoming provavelmente estava passando pelo que muitos homens acusados sentiam ao ficarem presos em uma cela de cadeia do Velho Oeste. As condições internas eram praticamente espartanas. Faltava encanamento, eletricidade, aquecimento, ventilação, tudo isso. Um condenado teria sorte se conseguisse ao menos um balde para dejetos.
Os beliches, nada mais do que tábuas de madeira. Colchão? Que colchão? O chão coberto de sujeira e imundície, e os excrementos dos homens que não tiveram a sorte de conseguir um balde. Os mais sortudos de todos, porém, eram os bandidos que literalmente se deram bem. Os prisioneiros que descobriram uma brecha na segurança e escaparam sem serem detectados. Embora as cadeias da fronteira nem sempre tivessem janelas, se não houvesse um vigia noturno para cuidar da cadeia em primeiro lugar, isso não fazia diferença. A polícia local normalmente trancava as celas e ia para casa à noite, já que pequenos povoados dificilmente podiam arcar com alojamentos para o delegado responsável. No Wyoming ou em outros lugares, as pessoas cavavam pelas paredes ou arrancavam as tábuas. Se a construção fosse ruim em estruturas mais frágeis, talvez bastasse 1 ou 2 homens de porte médio para levantar uma parede de madeira da cadeia e derrubá-la. Antes que a lei realmente chegasse às regiões de gado, os barões e sua equipe de fazendeiros podiam anular uma prisão simplesmente ameaçando destruir o local se seu trabalhador fosse detido, injustamente ou não. Um xerife e seus delegados às vezes não eram páreo para um poderoso grupo de criadores de gado, nem mesmo contra linchamentos. É por isso que as atividades nas cadeias colocaram o selvagem no Velho Oeste. O que nos faz pensar se a cadeia e seus homens misteriosos naquela gravura de 1893 foram um desses contribuintes para o legado dos conflitos da fronteira. A foto final mostra 6 dançarinos Apache-Can mascarados e pintados, registrando homens adultos realizando a dança Com ou Crown, uma cerimônia essencial na religião Apache. Só os 2 primeiros dançarinos não estão focados o bastante para distinguir seus rostos cobertos e a pintura corporal. Apesar do tom sépia, a foto parece ter sido tirada ao pôr do sol ou ao nascer do sol. As sombras suaves do crepúsculo e a transformação dos céus dourados criam um brilho misterioso atrás dos dançarinos. A natureza ornamentada e em fila única deles adiciona uma camada extra de intriga e mistério, enquanto seus ornamentos de cabeça rústicos e expressões invisíveis também preenchem o espectador com uma sensação de desgraça iminente. A realidade não revela motivo para temer. O título oficial da fotografia é Apache-Gom, 1906. Edward S. Curtis, o lendário fotógrafo da fronteira da vida indígena, tirou a foto usando impressão em platina paládio montada em papel. Esse estilo permitia gradações tonais ao longo de um longo período de tempo, não apenas preservando, mas melhorando a sutileza e o realce das cores. Os sujeitos Apache, os já mencionados dançarinos da montanha, estavam simplesmente desfilando em trajes cerimoniais. A atmosfera estranha e única nasceu da abordagem de foco suave do fotógrafo, da profundidade de campo, do gradiente e da névoa sépia, acrescentando uma sensação de espaço liminar. Claro, o anonimato dele só aumenta o clima de inquietação. Edward Curtis pretendia esse efeito. No entanto, a linguagem visual sombria interpretou mal o momento. Simplesmente não havia nada de assombroso em um momento cerimonial comum que prenunciava celebração, não tormento. A foto veio acompanhada de uma boa dose de instrução artística. Apache-Gom, 1906, não foi o único na interpretação criativa. A obra de toda a vida de Edward Curtis girou em torno de décadas dedicadas a documentar a vida dos nativos americanos. Sua obra-prima, O Índio Norte-Americano, focava nos últimos remanescentes da cultura e dos estilos de vida pré-coloniais à beira da assimilação forçada. Elas eram apenas algumas das 40.000 impressões, sem contar mais de 10.000 cilindros de cera com gravações de campo criadas por Curtis. Ao longo de sua vida, grande parte de seu trabalho combinou etnografia com reencenações encenadas e romantismo em relação ao desaparecimento dos modos de vida indígenas. Embora esses temas não fossem estranhos à sociedade do século XX, eles entravam em conflito com a verdade dos sujeitos de Curtis. Em 1906, o que restava das tribos Apache eram sobreviventes de inúmeras guerras, batalhas e realocações.
A cultura deles estava por um fio, e eles não viam nada de místico em sua situação. A dança do Con, como resultado, significava mais do que nunca para a diáspora Apache, uma forma de cosmologia Apache. O nome popular, Dança da Coroa, originou-se do adereço de cabeça usado pelos participantes, uma homenagem e oferenda aos espíritos sagrados das montanhas. A tradição, antes chamada de Dança do Diabo, desde então abandonou esse nome impróprio, simbolizando o mal entendido do homem branco em relação às figuras mascaradas. Na realidade, os dançarinos invocavam proteção, um pedido por guardiões contra a fome ou doenças. As fantasias e toda a apresentação são canais para acessar o poder. Observadores são proibidos de tocar nos participantes durante a dança. Embora existam variações, as cerimônias médias envolvem 5 dançarinos, incluindo um palhaço, com cada dançarino recebendo um papel específico e uma identidade espiritual. O palhaço desempenha o papel de anfitrião, mediando a comunicação entre os espíritos e os espectadores. Algumas danças são mais engraçadas do que outras, e o humor é uma característica, não um defeito. Uma aplicação popular da dança Kan ocorre durante a cerimônia do nascer do sol, uma tradição de passagem para meninas que estão entrando na fase adulta. Na última noite das festividades, os dançarinos circulam a menina, cantam, tocam tambores e pisam juntos. O movimento se repete em padrões, de forma quase hipnótica, com muita energia. Às vezes, os dançarinos jogam uma mistura de milho, pólen ou ocre moído sobre sua estrela central. Cada dança Con é diferente tanto da anterior quanto da próxima. Nenhuma cerimônia é igual à outra. Cada dançarino desenvolve seu próprio estilo único e individualizado. As danças envolvem coreografia, mas combinam perfeitamente com improvisação de passos livres. O ritmo dos cantores e da percussão também dita a apresentação. As origens exatas da dança Con são difíceis de determinar. Muitos grupos Apache tinham sua própria versão, com detalhes que mudavam dependendo do orador. O folclore era frequentemente ouvido no inverno, ou, se o tempo permitisse, na noite anterior ao início de uma cerimônia. À medida que o século XIX deu lugar ao século XX, a dança Con acontecia cada vez menos na fronteira. Os Apache foram lançados em um período de conflito violento e, por fim, confinados ao sistema de reservas. O governo dos Estados Unidos, juntamente com os territórios e estados, frequentemente proibiu danças com trajes típicos e forçou as tribos a realizarem suas cerimônias culturais, em particular, se é que podiam realizá-las. Apesar disso, as danças Con persistiram, embora longe da interferência do governo federal e em protesto contra suas restrições. As encenações tradicionais eram um farol de identidade em uma época em que as perdas sofridas pelos Apache pareciam grandes demais para serem superadas. A procissão da Dança da Coroa, capturada por Eduardo Curtis, pode não passar de um ponto perturbador no radar das imagens do Velho Oeste. Mas o fato é que não há absolutamente nada de selvagem nisso. Na verdade, a imagem representa um evento que celebra a vida, nascido da comunidade e da cura. Os espíritos são fortes com os Apache em 1906 nos dias de hoje e em todos os dias daqui em diante.